A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 28, que diz: Não vos maravilheis disto, porque a hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Nós vamos ver que nessa passagem, Jesus ele está falando e declarando, falando sobre a sua autoridade, a autoridade do Filho de Deus. Nós observamos dentro da palavra, no versículo 24, que foi a leitura do nosso devocional anterior, diz que em verdade lhe digo que quem ouve a minha palavra e crê nele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. No versículo 25, continua dizendo: em verdade lhe digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouviram viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Versículo 28, nosso devocional. Não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Nós vamos observar que João, quando ele escreve a respeito, da ressurreição, e nós vamos ver dentro desse versículo 28 ao versículo 29, que há diversas provas de que Cristo estava falando de uma ressurreição física, nesse texto, e não mais em uma ressurreição espiritual, como ele falou anteriormente. Então, como tratava lá no verso 25. Então, onde somente alguns mortos, espirituais, ouviam a voz de Deus e viviam, espiritualmente. Então, primeiro, porque a ressurreição espiritual é para alguns. Versículo de número 25, ele vai dizer: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E enquanto a ressurreição tratada agora no verso 28 ao 29, a qual nós lemos, é para todos. O versículo 29, ele diz isso: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Segundo, porque os que fazem parte desta ressurreição física, estão nos sepulcros e sairão dali quando ouvirem a voz de Cristo, o que transmite mais vividamente um sentido físico do que espiritual, a essa passagem. Terceiro é que porque nem todos ressuscitam para a vida, mas alguns para a condenação. O 29, ele vai dizer, uns vão ressuscitar, para a vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Daí não existe ressurreição espiritual para a condenação, mas somente para a vida, quando deixamos o velho homem para trás e passamos a viver com Deus. Então, Jesus, ele não ressuscita ninguém espiritualmente para fazer o mal, e ser condenado. Estes versos refutam daqueles que creem que somente os justos ressuscitarão, e também refuta aqueles que não creem em ressurreição da carne. De quebra, ele também refuta os que pensam que os justos que morreram já estão na vida, e os que pensam que os ímpios que morreram já estão na condenação, pois diz que só depois que eles ressuscitarem é que entrarão na vida ou serão condenados. Então, existe esse negócio de que já morreu, já está, em Cristo, já está com Cristo, e que morreu realmente sem Cristo já está condenado. Ainda vai haver o grande dia da ressurreição, ao qual o Senhor irá julgar os mortos e irá julgar os vivos. Nós vamos ver ainda aqui o versículo de número 31, que diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É o próprio Senhor falando. Pela lei de Moisés, apenas o depoimento que era acompanhado por 2 ou 3 testemunhas era considerado válido.
né? Nós vemos isso lá em Deuteronômio 17:6, Hebreus 10:28. Então, Jesus, ele testemunha de si mesmo, né? Mas seu testemunho só era válido porque o Pai também testemunha a seu respeito, né? No versículo de número 37, diz: O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Né? Seu testemunho só era válido porque o Pai também testemunhou a respeito dele, confirmando o testemunho, né, de Cristo Jesus. Nós vamos ver ainda dentro desse versículo, quando o Senhor fala, ainda no 39, né, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Quando o Senhor fala para examinar e investigar as Escrituras, né, porque pensais que nelas tens a vida eterna. Né? Jesus não estava condenando o livre exame dos judeus, mas sim o fato de eles não conseguirem identificá-lo nas Escrituras, né, que eles examinavam. As Escrituras levavam a Cristo, os judeus examinavam as Escrituras, mas eles estavam rejeitando Jesus, o que mostra que eles estavam lendo com disposição, né, errada, já previamente disposto a rejeitar o Messias. Né? Então não adianta apenas examinar as Escrituras, né? Temos também que lê-las com as intenções certas e com o coração aberto e disposto a aprender cada dia mais. Né? No versículo 45 ao versículo 47, né, o Senhor ele vai estar aí que nós vamos ver, né, que eles examinavam as Escrituras e com a disposição errada, né, já disposto a rejeitar Jesus, que diz no 45 ao 47: Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis, né, nas minhas palavras? Né? Então não adianta examinar as escrituras que temos também que lê-la com a intenção certa, né? E com o coração aberto e disposto a aprender a cada dia mais, né? Quando o Senhor ele fala no 42, não tende o amor de Deus em vós mesmo, né? Não que Deus não os amasse, mas sim que eles não tinham amor, né, no coração deles, né? Por rejeitarem o Deus que lhe ama, né? Não é o sentimento, né, no coração de Deus que está em jogo aqui, mas o sentimento deles em relação a Deus, que é de rejeição e não de amor. Então, que nesse dia, né, você possa estar examinando a Escritura, né, examinando a palavra do Senhor com a intenção correta, né, sendo que a palavra de Deus ela é cristocêntrica, né, sempre temos que colocar Cristo, ele é o centro de toda essa palavra, e nós não podemos examinar as Escrituras tirando Cristo, né, colocando o Senhor de lado, mas sempre, né, com nossos pensamentos, com nosso coração voltado, né, a Cristo Jesus, né, porque o Senhor nos ensina a investigar as Escrituras, a examinar as Escrituras, né, porque vós pensais que nelas tendes a vida eterna, né, e a palavra do Senhor ela tem a vida eterna, né, e não adianta apenas examinar essas escrituras. Temos também que lê-la com as intenções certas e com o coração aberto e disposto a aprender a cada dia mais. Então é isso que nós fazemos todos os dias pela manhã nesses devocionais, procurando pregar Cristo Jesus, falar do seu evangelho, falar do reino, examinando ela, aprendendo a cada dia mais com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus, para que assim nós possamos estar andando nos seus caminhos. Não tem como examinar a Escritura e tirar Cristo, colocar ele como um grande profeta, como alguém que tenha bastante conhecimento mas não como Salvador, como o nosso Salvador, como Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos colocar ele assim toda vez que examinamos essa palavra, para que assim possa gerar vida em nós, sabendo que naquele grande dia, né, uns ressuscitarão, né, para a vida eterna com Cristo, e outros aqueles que fazem o mal para a ressurreição da condenação. Então,
e que nós possamos estar ligados nessa declaração de Jesus como Filho de Deus, né, igual ao Pai que Ele é. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que a Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração.